nesse vídeo eu vou falar para você tudo o que você precisa fazer para você conseguir ter 1000 de pontuação de score. São 8 dicas aqui que eu não vejo ninguém falando e que você seguir a sequência não tem como dar errado. Então você precisa seguir na sequência, porque eu separei todas na sequência para que você faça tudo certinho e para que de fato funcione. Eu não vejo ninguém falando isso e eu vou trazer tudo aqui nesse vídeo mostrando a tela do meu computador. Mas primeiro, se você já gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui nesse canal, que eu sempre trago assunto falando sobre o score de crédito, como conseguir ter limites liberados, independente se você fez renegociação ou não. Beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Vou começar a gravar a tela do meu computador aqui. Aqui eu estou aqui no site do Serasa. Eu vou clicar aqui em atualizar para você ver aqui ele carregando. E aí você vai ver que independente de se você ter feito renegociação ou não, você consegue ter bons limites. E naturalmente, quando você conseguir ter uma boa pontuação, você vai conseguir ter vários cartões com bons limites. Vou colocar aqui, ó, esse cartão aqui, ó, Santander, 20 mil reais de limite. Esse cartão aqui, ó, Itaú, 55 mil reais de limite. Esse aqui, ó, do Nubank, tá até velhinho, que é um dos primeiros que eu tive aqui, ó, 8.500 de limite. Bradesco, que é um dos menores limites, 1.960, se eu não me engano. Esse aqui também, ó, limite de, acho que é 49 mil. Vou colocando os prints aqui de lado. Aqui, ó, Porto Seguro, limite de 15 mil. Banco Inter, limite de 5 mil e uns quebradinhos. Fora vários outros cartões que estão aqui. Então, assim, se você fizer tudo que eu vou te falar aqui, funciona. Então, você precisa fazer tudo na prática. E para você que chegar no final, eu vou deixar um convite especial só para você que chegar até o final desse vídeo. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o cadastro positivo. E para que serve o cadastro positivo? O cadastro positivo, ele vai começar a informar como que você é como pagador. Então todas as empresas que você tiver algum tipo de vínculo, seja banco, seja empresa de energia, contas em geral, ele vai começar a informar como que você paga. Então, uma vez que você fizer esse cadastro positivo, eles vão começar a entender melhor como você é como pagador. Se você paga as contas sempre em dia, se você é uma pessoa que atrasa a conta. Então, é para isso que o cadastro positivo serve e para isso que ele vai te ajudar. Beleza? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar aqui, ó, na tela inicial. Você está na tela inicial aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar nessa última opção aqui, ó, que é serviços. Clicou em serviços, a gente vai aqui embaixo na tela e vai nessa opção aqui, ó, cadastro positivo. O meu vai aparecer diferente porque eu já tenho um cadastro positivo ativo. Como você não vai ter, o que você vai aparecer para você? Vai aparecer um botão de você ativar o cadastro. E aí, para você ativar o cadastro, ele vai te pedir algum documento. E aí você pode escolher entre RG e CNH. Você fez esse você tirou a foto do documento, mandou. E aí depois você só guardar que o cadastro positivo vai estar ativo. E aí depois vai começar a aparecer dessa forma aqui, ó. Então todos os bancos no qual eu tenho algum tipo de movimentação começa a aparecer aqui. E por que isso te ajuda tanto? Te ajuda porque imagina aqui que você tem aqui, ó, quantos bancos tem aqui? Eu tenho 7. Esses 7 bancos aqui falando que eu sou um bom pagador, que eu sempre pago na data. O que acontece? O algoritmo ele começa a entender melhor você. Ele começa a entender que você é um bom pagador, que você sempre paga na data certa. E isso aqui vai fazer ele começar a calcular que o seu nível de inadimplência se torna muito baixo. E isso ele faz a sua pontuação chegar no 1000. Então, vamos clicar em um aqui só para ver. Vou clicar aqui no Nubank, aqui, ó, que é o no pagamento. Então, você pode ver aqui, ó, que aparece, ó, data de vencimento e data de pagamento. Então, ele mostra aqui que eu paguei a fatura na data, a data de pagamento foi a mesma data do vencimento. Você pode ver que em todos são assim. E por que geralmente eu faço dessa forma? Porque eu deixo em débito automático. Então, colocar em débito também vai mostrar que você sempre tem a mesma data de pagamento. Beleza? A nossa segunda dica aqui é a abertura de conta. E o que é a abertura de conta? É quando você conecta a sua conta principal. Você vai escolher uma conta que você tem, que é boa, que você movimenta ela e você vai conectar no Serasa. E aí, a partir de agora, o Serasa vai estar comunicando diretamente com o seu banco. Ele vai começar a ver como que você gera a sua conta. Se você é uma pessoa que pega muito dinheiro emprestado, se você é uma pessoa que deixa a sua conta no negativo, ou não, você é uma pessoa que mantém as finanças sempre em ordem, você não fica pedindo crédito, a sua conta está sempre no azul. Isso vai começar a mostrar também que você é um bom pagador,
ou melhor, que você gere bem as suas finanças. Então ele vai começar a entender que você sabe gerir bem, e isso vai mostrar para ele que você, além de ser um bom gerir bem a sua conta, então ele vai começar a calcular positivamente a sua pontuação. Então como que a gente faz essa abertura da conta? Aqui, ó, na mesma função aqui, ó, de serviços, a gente vai clicar aqui, ó, em conectar contas. Aí a gente vai aqui, ó, conexões bancárias. Você pode ver que eu tenho um aqui, ele está parecendo que está desatualizado, mas ele funciona assim mesmo. Parece que está desatualizado porque, eu vou clicar aqui, porque ele está mostrando informações de fevereiro. Ele tem um pequeno delay mesmo, um pequeno atraso aqui, ó, de fevereiro de 2025. Mas ele já começa a informar certinho como que eu sou como pagador aqui, ó. Ele começa a entender melhor, entendeu? Então assim, essa aqui é uma conexão diretamente com o banco. Só que você tem que tomar um cuidado aqui. Só faça isso com o banco no qual você está certinho, no qual você não tem nenhuma pendência. Porque se você for abrir isso aqui com um banco no qual você tem algum tipo de inadimplência, ou um banco no qual você está com a conta no negativo, isso aqui vai te prejudicar. Porque o banco vai falar para você, ah, esse cara está me devendo, esse cara aqui está no negativo, esse cara aqui fica me pedindo crédito toda hora. Aí ele vai calcular negativamente sua pontuação. Então só faça isso se você tiver certinho com o banco. Estando certinho, não tem nenhum problema, você pode abrir, que não vai ter problema. E vai aparecer da mesma forma que a hora que você quiser desconectar, você pode desconectar. E a nossa terceira dica aqui é a dica para você que não consegue um cartão. E o cartão de crédito é uma das formas que te ajuda bastante a conseguir ter uma boa pontuação, ter bons limites. Por quê? Porque é uma forma de você gastar aqui e pagar depois. Mas aí de repente você não tem limite em lugar nenhum e você não sabe como fazer isso. Eu vou te mostrar aqui, eu gravei a tela do meu celular e vou mostrar aqui nesse canto aqui. O que você vai fazer? Você vai abrir uma conta no Banco Inter. No Banco Inter tem uma função que é o CDB mais limite de crédito. E lá você faz o investimento a partir de R$100. Esse dinheiro está aplicado, rendendo, e você consegue ter limite de crédito. Então não tem análise, não tem nada. Só que aqui o que acontece? Você vai começar a usar esse cartão para mostrar que você é um bom pagador. Então, tipo assim, você está usando aquele cartão ali, vamos supor que você colocou R$500 e começa a usar como se fosse um cartão de crédito, porque ele vira crédito, ele vira limite de crédito. Quanto mais você colocar, mais ele vira limite. O que acontece? Você vai estar usando ali, você vai estar mostrando que você paga certinho. Então ele vai começar a entender como que você se você está sempre pagando certinho ou não. Então isso vai te ajudar muito, porque é uma forma de pessoas que não conseguem ter cartão de crédito liberado, é uma forma de você conseguir ter um cartão inicial, que vai te ajudar de início. Não é para você usar para sempre essa função, é só para te ajudar a ter os primeiros limites. Foi assim que eu fiz. E foi assim que eu cheguei a ter tudo isso aqui de cartão, ó. Tudo isso aqui de cartão que eu tenho. Então assim, aí depois você vai conseguindo ter cada vez mais limites liberados. E aí os bancos eles vão começar a confiar em você. E aí um banco vai liberar limite para você, outro banco vai liberar limite para você, e assim você vai fazendo. Eu fiz isso na época com o Nubank. O Nubank era o único que me liberava limite, né? Pode ver que ele está até velho. E eu fui usando e pagando, e assim ele foi me ajudando. Então assim, essa é uma ferramenta para você que não tem cartão de crédito liberado em lugar nenhum. Se você já tem um cartão, você pode pegar o seu cartão normal e começar a usar ele e começar a pagar ele. Beleza? E a nossa quarta dica é você fazer um Open Finance. O Open Finance nada mais é do que troca de informações. Então você pega dois bancos ali, e você pega um banco no qual você já tem um pouco mais de crédito, com um banco no qual você não tem mais crédito. E você abre e eles começam a conversar entre si, e o banco A, que é o banco que não te conhece, começa a olhar que no banco B você tem bons limites. E isso vai começar a te ajudar a ter mais limites. Então, isso é uma forma de você conseguir ter um pouco mais de limite, no caso, você que acabou de abrir conta num banco. Então, isso vai te ajudar bastante para você conseguir trazer um pouco do seu limite. É uma forma do banco ele conhecer você. Ele fala assim, nossa, eu não conheço o ciclano que acabou de abrir conta, mas ele já tem conta no banco de 10 anos, vamos ver qual que é a relação que ele tem com esse banco. Isso é uma forma de te ajudar. E a nossa quinta dica que é atualização cadastral. O que é atualização cadastral? É você atualizar os seus dados de endereço, seus documentos. Então assim, você vai fazer toda a atualização para que você comece a passar mais transparência, ele começar a entender mais de você e ver que você de fato está passando a transparência para o algoritmo. Como é que a gente vai fazer isso? Inicial, a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, de serviços. Depois a gente vai clicar nessa opção aqui, ó, de meu perfil. E o perfil, você vai subir aqui, ó,
e vai estar aqui, ó, acesso aos seus dados. Depois você vai clicar aqui, ó, em conheça seus direitos e acesse os seus dados. Aqui eu não vou clicar aqui, porque aqui vai começar a aparecer informação pessoal minha. Vai aparecer CPF, onde eu moro, vai aparecer endereço, vai aparecer tudo aqui. E aqui você consegue fazer atualização. Então você vai colocar um endereço novo, você vai colocar uma conta de luz que está com endereço novo, caso estiver errado, você vai colocar o seu documento, então seja um RG, uma habilitação nova que você acabou de tirar. Então você vai manter os seus dados atualizados. Isso aqui vai passar mais transparência para você. Beleza? Agora antes de ir para a última dica, antes de ir para as seguintes dicas, na verdade, que eu falei errado aqui, peraí. Se você gostaria de aprender um método mais passo a passo, eu tenho um meu treinamento que é o Destravar, que eu te ensino tudo, o Destravar de Crédito, eu te ensino tudo mais completo, mais a fundo, mostrando todas as funções que tem aqui dentro, que eu não consigo trazer tudo num vídeo só. Vou deixar o link aqui na descrição, é só você clicar. Está com preço promocional, você tem acesso por 1 ano, e nesse 1 ano você pode assistir as aulas a hora e quando você quiser, beleza? Então, bora para a próxima dica. A nossa próxima dica aqui é cancele cartões de baixo limite. Então, se você é aquela pessoa que tem vários cartões com vários limites baixinhos, cartão de R$100, R$200, R$300, você vai lá e cancela. Por quê? Porque se você tem muitos cartões, o seu risco de crédito se torna alto. Então, acaba que eles entendendo que você tem um risco de crédito mais alto por você ter vários cartões. Então, o que você vai lá e faz? Você vai lá e cancela vários cartões. Muitos desses cartões aqui, eu cancelei. E isso me ajudou bastante. Por exemplo, esse aqui, ó, é um cartão do Rappi. Era R$100 o limite desse cartão. Eu cancelei. Outros cartões também que eu fui cancelando aqui ao longo do tempo. Esse aqui é do Mercado Pago. Era R$300 o limite. Eu fui cancelei. Então, você vai cancelando para que você vá abrindo margem para outros bancos. Então, assim, os bancos eles vão vendo que você não tem intenção de dar o calote. Porque se você tem um monte de cartão, o que parece é que você quer dar o calote. Então, assim, eles não vão confiar muito em você. À medida que você começa a cancelar, você começa a perceber que seus outros cartões começam a aumentar o seu limite. E quando eu fiz isso, no começo foi parte da minha estratégia, porque eu não tinha cartão, então eu fui pegando cartão, usava, liberava melhor, usava outro, aí liberava outro, usava outro. E aí chegou no ponto que eu tinha uma quantidade de cartão com muitos limites baixos. E quando eu cheguei no cartão que eu queria, eu fui lá e cancelei todos os outros e fiquei só com aquele. E assim eu fui fazendo. E assim eu fui aumentando cada vez mais os limites. A nossa 7ª dica é contas no seu nome. Então, para que tudo isso funcione, você precisa ter uma conta no seu nome. Porque de nada adianta você fazer todos aqui se não tiver nenhuma conta no seu nome. E qual conta? Pode ser qualquer conta. Conta de água, conta de luz, fatura de cartão, qualquer conta que seja que tenha data de pagamento, se você puder colocar no seu nome, vai te ajudar, porque vai começar a criar um histórico de como você é como pagador. Ele vai começar a entender como que você é, se você está pagando sempre certinho ou não. Então é por aí que eles começam a entender o seu perfil. Então assim, uma conta de luz já te ajuda, mas coloque essa conta de luz, mas pague em dia, porque de nada adianta você colocar essa conta de luz e pagar atrasado. Você só está mostrando que você é uma pessoa que nunca paga na data certa. Então essa é a nossa 7ª dica. E a nossa 8ª e última dica é débito automático. Então você precisa colocar as contas em débito automático. Por quê? Porque quando você coloca em débito automático, cria um histórico de sempre pagar na mesma data. Eu teve uma época que o meu cartão ele vencia dia 1º. E o que acontecia? Às vezes eu pagava dia 1º, às vezes eu pagava dia 30, às vezes eu recebia antes, eu pagava dia 29. Então assim, eu não tinha uma data exata. E eu ficava fazendo isso. O que aconteceu quando eu fazia isso? Eu não tinha um histórico de pagamento sempre na mesma data. E o que aconteceu quando eu fazia isso? A minha pontuação ela não chegava no limite máximo. Foi aí que eu decidi colocar em débito automático, deixar o banco descontar. Então, na data certa, eu deixo o banco descontar. E aí, eu criei um histórico de sempre pagar na mesma data. Então, assim, com isso, não falha. E aí, eu pago sempre na mesma data. Começou a mostrar que eu tenho data certa para pagar. Então é isso. Se você gostou, já se inscreve aqui, me segue lá no Instagram também. E confere os links aqui na descrição, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Tchau.